princípios básicos, nós temos comportamentos para prevenção universal, que é aquela que chega antes dos problemas. Para prevenção seletiva, aquela que, quando você vê que o filho está começando a desandar, e aí nós temos que correr com amor exigente para segurar. E também na indicada, quando ele já é um dependente de jogos, de comida, de drogas, do que for, químico, né? Então, estamos a serviço da qualidade de vida. Era o que Padre Haroldo mais queria, que nós tivéssemos qualidade de vida e que tivéssemos realmente outra coisa que ele um dia me disse, que eu fiquei com muita pena. Ele estava já numa cadeira de rodas e ele foi em casa, a gente estudava um pouco da Bíblia, da Palavra de Deus, e ele estava com um olhar distante. Eu perguntei, mas por que o senhor está assim, padre? Tem alguma coisa errada no aí? O senhor quer que mude alguma coisa? Ele disse, não, dona Mara, eu só sinto não ter pregado mais a minha religião dentro do aí. Mas, sabe, essa obra é de Deus, da forma como cada um de nós concebe. Não nos pertence. E eu tenho certeza que ele foi instrumento para que nós estivéssemos aqui. Problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. O que nós temos que ver com isso? Para mim, a coisa importante nesse princípio é você olhar no ambiente em que você vive e atua. O que acontece lá? O que você tem que fazer para verdadeiramente prevenir problemas para você e para os seus? Então, primeiro princípio para mim é olho grande, ouvidos que ouçam e fala que conduz para o caminho que você quer. Prestem atenção no ambiente social, familiar, comunitário, onde vocês estão inseridos. Para você. Gratidão. Quem está aqui pela primeira vez? Olha, bastante gente. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu também cheguei aqui pela primeira vez nesta sala, no mês de março de 2002. Eu e minha Cleide sentamos aí onde vocês estavam sentados, chegamos pais de 4 filhos, 3 fazendo uso de drogas, e nós não sabíamos como lidar com essa situação. E este princípio é extraordinário, porque ele faz um resgate da nossa história. É o princípio que responde às perguntas: quem sou eu? Quem é a minha família? Quem é a criança que eu carrego dentro de mim? Sofreu um abandono? Sofreu um abuso? Por que eu ajo hoje desta maneira? Então, o amor exigente, que tem 12 princípios que nos fazem olhar para frente, o primeiro nos ajuda a olhar para trás, para as nossas raízes culturais. O princípio hoje chama-se identificador, mas anteriormente chamava-se raízes culturais. Por quê? Continua chamando. Não, mas ele, identificador é o que, né? Porque também precisamos nos identificar, não é? Quem sou eu? Não é? Por que eu sou desta maneira? Então, nos faz olhar para o passado como um trampolim para o futuro, porque hoje é onde nós vamos fazer as modificações. É o humanizador. Pais e filhos também são gente. Sabe,
precisamos pensar nos filhos também. Inicialmente, pais também são gente. Por quê? Porque quando nós temos um filho adoecido por causa da dependência química, nós esquecemos de nós. Esquecemos que nós também podemos errar, podemos chorar, podemos ser pessoas, com toda a fragilidade de pessoas. Porém, não podemos esquecer que os nossos filhos também estão sofrendo. A maioria deles querem parar e não conseguem. Queria que vocês entendessem a importância de você olhar para você mesmo, se cuidar e ser exemplo para que seus filhos se olhem e sejam como você no futuro. Senão, que exemplo você está dando? Que eles vão ficar lá em terceiro, quarto lugar, que não vão cuidar de si mesmo. O que adianta você se dar inteira, se doar inteiro e não ensinar para o seu filho até que ponto ele deve ir? Então, pais e filhos também são gente. Mas esses princípios são bons, né, gente? Olha, eu sou encantada com isso. Você não é, Luciano? Eu sou, dona Mara, porque os princípios salvaram a minha vida. Está com frio, Bernadette? Quer diminuir o ar aí, Tininha? Não? Está calor? Ah, eu estou com a mão gelada porque acho que eu estou emocionado. Um tigre não pode destigrar-se, uma pedra não pode despedrar-se, mas o ser humano pode desumanizar-se. E é desta maneira que nós, quando entramos na codependência, começamos a viver desumanizados. Deixamos de ser gente para querermos ser super-heróis. Sabermos tudo, fazermos tudo pelo outro, inclusive aquilo que o outro precisa e pode fazer para ser autônomo. E aí, então, eu, na minha arrogância e na minha prepotência, de achar que eu sou capaz de fazer tudo, de salvar sempre, de controlar sempre, eu acabo prejudicando o outro, impedindo que o outro se torne autônomo. Então, quando o amor exigente nos diz, acorde, os lemas do amor exigente são extraordinários, não é? Em determinado momento diz assim, pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo para agir. E o pai que deixa de ser gente, super-herói, que tem um filho que entra na dependência química, para de dormir, para de se alimentar, para de viver a própria vida, para viver a vida do outro. Definição básica de codependência. Deixar de viver a minha vida para viver a vida do outro. Os filhos são as pessoas mais importantes para o amor exigente, mas eles também vão trabalhar este conceito dentro deles. Mas nós precisamos estar bem, estar fortes, porque quando os nossos filhos precisarem de nós, nós temos que estar ali com a mão estendida. Mas se nós estivermos adoecidos também, se nós estivermos esquecidos que somos apenas gente e que precisamos tomar água e que precisamos dormir bem, ficar cheirosinho. Por quê? Cuidado, autocuidado. Os 6 primeiros princípios do amor exigente falam de autocuidado. O terceiro, recursos são limitados. Eu acho que as pessoas esquecem o que é limite. Vocês já pensaram para parar? O amor exigente, sabe o que eu tenho vontade, às vezes, de pegar alguém e sacudir assim, acorda, minha filha, acorda. Nós somos pessoas limitadas. Vocês são moços ainda. Deixa eu chegar na minha idade para vocês verem quantas perdas nós vamos tendo. Aí fica muito claro isso.
Muito, muito claro. Agora, enquanto são moços, somos capazes. Nem sabíamos que era gente. Sabíamos que tinha capa vermelha, e quando começou Amor Exigente, Super-Herói, Mulher Maravilha, estava no auge. Falava, olha, gente, olha para isso. Recursos são limitados. Olhe para você e ponha uma linha aonde dali não pode passar. Cuidem de vocês. Vai ter um infarto? Vai ficar doente? É estômago? É o quê? Pare com isso, antes que seja tarde. Recursos são limitados em todas as áreas, financeira, saúde, quer dizer, física, que é mais emocional. Ele fala agora. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde determinou que a dependência química, como agora também determinou que a dependência por internet e por jogos, é uma doença classificada ali no CID. Mas a codependência não é uma doença, não está classificada no CID. Mas é uma doença comportamental que nos leva a ficar doentes. Quando eu cheguei ao Amor Exigente, porque tínhamos ultrapassado os nossos recursos financeiros, ao escolher a melhor escola para os meus filhos, não sobrava dinheiro para nada, e às vezes eu ficava devendo a escola, e aquele sufoco de ficar devendo e ter que trabalhar cada vez mais. Amados, protejam-se, protetor. Nós só temos uma vida, nós temos que vivê-la bem, com qualidade de vida, em plenitude. Reconheça que os seus recursos são limitados. Valorizador. Pais e filhos não são iguais. Sabe, eu tenho a esperança de que nessa sala isso não existe mais. Vocês são especiais e vocês sabem que os filhos precisam de pais. Quando nós começamos, a ideia é, eu tenho que ser amigo dos meus filhos. Para ser amigos, acabou hierarquia, autoridade. As famílias viviam uma verdadeira anarquia. O que é anarquia? Confusão, falta de direção, porque não tem uma pessoa que assuma aquela família para conduzi-la. Filhos são filhos, pais são adultos e devem estar preparados para conduzir no rumo certo os filhos que têm. Lembrem que Padre Haroldo falou que homens têm uma facilidade, um valor enorme quando são bons e quando têm essa força para conduzir a família. Peguem seus maridos, mesmo que vocês estejam separados, peça ajuda. Eles são bons, eles querem o bem dos filhos. Respeitem como pessoa, como pai de seus filhos. Não fala mal dele para ninguém, especialmente na frente dos seus filhos. Eles são os pais, tá bom? Então, pais e filhos não são iguais. No Amor Exigente, vocês chegam para ter hierarquia, para ser aquilo que Nosso Senhor presenteou vocês com os filhos. Assuma seu papel, deixem os seus filhos serem filhos e os conduzam de acordo com o que vocês precisam. Minha filha, você lá de Uberaba, bem bonita, de roxinho hoje, eu estou falando para você, seu marido é um homem muito bom. Traga ele, faça um programa
do que é que vocês vão ter que exigir da sua filha ao tê-la de volta e que ele ajude você a conduzir para onde nós temos que levá-la. Tá? Vai dar certo, porque esse programa funciona, dá certo, com compromisso, com comprometimento, com perseverança. Tá bom? Para que os nossos filhos possam ser filhos, nós precisamos ser pais. E eu cheguei ao Amor Exigente na ilusão de ser amigo dos nossos filhos, como Dona Mara nos disse. E, como eu não gostei do livro, como eu não gostei do que me falaram na primeira vez, numa das partilhas, o professor Neubi me disse assim: Luiz Fernando, eu sou órfão de pai e mãe. Eu falei, nossa, eu também era órfão de pai e mãe. Eu consigo entender a dor, a sua dor, Neubi. Ele falou, pois é, mas pior do que ser órfão de pais e mães falecidos é ser órfão de pai e mãe vivos. E os seus filhos estão órfãos de pai e mãe. Porque você e a sua esposa não estão sendo pais e mães, vocês estão sendo amigos, coleguinhas dos seus filhos. E não é que eu voltei para o Amor Exigente depois? É só um milagre, né? Próximo libertador. Como é importante você se desculpar, você perceber que você não é culpada. Lógico que quando a gente fica mais velho, nós poderíamos ter sido melhores. A gente acredita que não foi bom. E se não dá certo com os nossos filhos, é porque eu falhei com eles. Bobagem. Nós somos só gente e podemos errar. Mas filho é tão especial, eles nos perdoam o momento em que nós chegamos na vida deles, como pais, como mães, como pessoas equilibradas. Nem precisa ser tão equilibrado, mas pessoas normais, que conduzem realmente para o rumo certo, que põem limite, que usam esses princípios para nortear vocês, dá certo, funciona, e eu gostaria que vocês nunca parassem de ser o que vocês precisam ser. Entrem em ação. Já viemos com seu papel definido e você agora, sem culpa, fazendo a partir de hoje, o primeiro dia da sua nova vida, um novo ser, uma pessoa que entra em ação, sabendo o que quer e para onde quer ir. É simples. Sem culpa, entrar em ação e ser para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amados, maridos, irmãos, primos, fazer o melhor que nós podemos. Sem culpa, entre em ação. Então, o sentimento de culpa é aquilo que mais nos aprisiona. O sexto princípio é influenciador. É simples. Vocês sabem, o comportamento dos filhos afeta os pais, o comportamento dos pais afeta os filhos. O comportamento do patrão afeta o empregado, do empregado afeta o patrão. Em todos os sentidos, vocês veem como só é organizado aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós todos concordamos e que não tem mistério, mas que a gente esquece na hora de viver, especialmente quando nós temos um problema de verdade diante de nós. Então,
prestem atenção nos princípios básicos e comece com você. O que eu quero dizer para cada um de vocês? Programa simples, nós todos estamos de acordo, são coisas que nós sabemos que funcionam, mas que nós não usamos. Às vezes estamos nos nossos grupos de apoio, mas não vivemos aquilo que nós estamos pregando. Não façam isso. Os nossos filhos, crianças e dependentes químicos, olham para a gente e dizem: estão blefando. Se vocês não viverem esse programa, eles vão saber que nós estamos sendo mentirosos. Nós queremos que eles vivam, mas nós não mudamos nada. Nada. Não ouvi. Então, é botar em prática, influenciar, não é? O outro eu não posso mudar, eu posso apenas amar. Mas é o pulo do gato do amor exigente. Se eu mudar o meu comportamento, o outro vai ter que se adaptar a essa mudança de comportamento. Então, se eu era facilitador, se eu era falador, se eu era controlador, e eu deixar de fazer isto tudo, o outro vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, coragem, força, faça aquilo que você precisa fazer. Santo Inácio de Loyola, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Mas faça a sua parte, tome uma atitude, faça alguma coisa, mude o seu comportamento. Fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é uma loucura. Quando nós trabalhamos o nosso comportamento, nós nos preparamos para tomar atitude. Por quê? Qualquer atitude que nós tomamos precipita uma crise. Preparador é o princípio que vem do comportamento, porque nós sabemos que o nosso comportamento vai afetar o do outro, e nós temos que ficar espertos para não deixar acontecer nada disso. Então, abra os olhos. Eu não canso de falar isso. Abra seus ouvidos. Crise no amor exigente é uma esperança. Por quê? Porque vai nos dar a oportunidade. Eu já estou falando o próximo, mas nos prepara para enfrentar o que vem pela frente. Se preparem. Vejam o que vocês vão fazer. Vejam, vocês conhecem seu filho. Mãe conhece filho muito bem. Sabe das reações deles. Tem mãe que tem um filhão grande e forte, até bate neles. Mas tem mãe que não pode chegar perto, senão é ela que apanha. Então, veja o que vocês têm que fazer para tomar atitudes que funcionem, que dê certo. Como é que vocês se prepararam, você e a Cleide? Tão molenga como vocês eram. Mudando a nossa atitude, fazendo tomadas de atitude. Os 6 primeiros princípios do amor exigente, eles são preparadores, porque eles nos trazem um autoconhecimento que eleva a nossa autoestima e que vai produzir uma tomada de atitude. Então, é necessário tomar uma atitude. Se você não fala nada, comece a falar. Se você fala muito, para de falar. Se você faz a comida, se você faz a compra, se você organiza, se você para de fazer, não é? Tome uma atitude. Vai gerar uma crise? Vai, mas aí é outro assunto para daqui a pouquinho. Mas faça, não é? Esteja pronto para fazer. Mais uma vez, o amor exigente é um grupo de fazer uma reunião com a família. Primeiro, fazer uma reunião de diretoria. Não confundam, reunião de diretoria é o pai e a mãe.
E pai e a mãe não é o marido e a mulher, porque às vezes já não estão mais casados, mas o pai e a mãe não vão ser pai e mãe sempre. Faz a reunião, combina, e aí chama a família, chama os filhos, comunica e diz que a partir de agora vai ser assim, esta é a regra, e se não cumprir vai ter uma consequência. Tomada de atitude. Entenderam? Não para de cozinhar, de fazer tudo assim de uma hora para outra. A crise é esperançadora. Da crise bem administrada surge a possibilidade de mudança positiva. Eu assisti isso tantas vezes. É tão gratificante. No começo, quando eu sugeria as atitudes que o nosso programa propunha, eu não dormia de medo que acontecesse alguma coisa que fosse reversível depois. Mas a família estava tão adoecida que não tinha outro caminho. Ou elas tinham que agir e mudar, ou não iam sair daquilo nunca. Se preparem, vivam esse programa de começo a fim. Lembrem que temos 4 pilares. Cada um deles é absolutamente importante para você viver mês a mês. Quando chegou esse programa dos Estados Unidos, viviam-se todos os princípios juntos. Agora, a cabeça dos pais estava a mil, eles não entendiam nenhum princípio. Muitas vezes nós tínhamos entre nós pessoas que não sabiam ler. Como é que eles iam aprender esses princípios, esses valores para mudarem, para dar um outro rumo para a família? Agora, não. Nós temos vocês prontos para fazer o que precisa ser feito. E saibam, de uma crise bem administrada, vai surgir mudanças positivas. O que eu sugiro? Que ponha filho para fora de casa. Meu filho, olha, entrou e você não está aceitando, vai embora. Viva do jeito que você quiser. Sabe quantas vezes deu certo, inclusive com o menino deles? Desculpe, eu ia falar os nomes, mas eles não estão aqui. Então, eu sugeri que eles alugassem uma pensão, comida, cama, mas não roupa lavada e passada. Ele tinha que cuidar da roupa dele. Um jovem, uma criança, criada com conforto, com tudo ali do melhor. Se você põe numa pensão, num lugar simples, que ele tem que lavar e passar a roupa dele, não fica uma semana, volta e pede ajuda. Pensem nisso, vocês que conhecem seus filhos. Põem as suas regras. Depois do comportamento, de ter visto tudo aquilo, vai tomar atitude, põe as regras. Ao colocar as regras, se prepare, até com o endereço da pensão. Funciona. Sabe, a gente tem medo de crise. Por que a gente não toma uma atitude? De medo da crise. E se eu fizer isso e sair de casa? E se eu fizer aquilo e for morar com o traficante? E se eu não der o dinheiro e ele roubar? E esse é aquilo que não impede que a gente tome atitude. Então, o medo da crise precisa ser debelado, mas é preciso da força do grupo para a gente tomar as atitudes. Eu digo, dona Mara querida, que estes 3 princípios que nós estamos falando, o tomada de atitude, a crise e o grupo de apoio, é um princípio, 3 princípios unidos em um só, porque eu preciso de um grupo de apoio para tomar atitude e criar a crise
para que surja a possibilidade de uma mudança positiva. Grupo de apoio. Ontem vocês viram o grupo de apoio, vocês perceberam a importância e a maneira de conduzir o grupo de apoio. Tenha um grupo de apoio. Como é a oração da serenidade do amor exigente? O preâmbulo da oração da serenidade do amor exigente, que é só o amor exigente que faz. Eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos a nossa força. Daniela, vem aqui. 1 minuto. Grupo de apoio funciona, dá certo, se tiver uma metodologia fiel a que a federação põe. Então, quais são as partes da reunião? Reuniões uma vez por semana, com 2 horas de duração, né? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário, começando no horário certo, aí com o acolhimento, as orientações iniciais, o acolhimento, a espiritualidade pluralista, que é o momento da gente desligar do mundo lá de fora e, por isso, não pode aplaudir. A pessoa vai falar da espiritualidade como ela entende e como tocou no coração dela, seja um pequeno texto ou uma vivência. Depois vem o estudo do princípio, que eu estou apaixonada por vocês dois aqui fazendo o que é para ser feito nas nossas reuniões. Não é para fazer uma palestra com grandes coisas, não é disso que o nosso povo que está ali vindo pela primeira vez precisam. É isso que vocês estão fazendo aqui, mostrando o princípio de uma forma simples e efetiva para que eles possam colocar o princípio na sua vida aquela semana, na semana correspondente. A primeira eu, a segunda a minha família, a terceira a comunidade, a quarta o princípio ético, que vai valorizar as nossas virtudes. Depois do estudo do princípio, nós faremos a oração da serenidade, sem inventar moda, simples como ela é. E aí vamos fazer as divisões das ações. Amanhã vou falar com detalhe como que a gente faz, para ser mais fácil e mais simples. E aí vamos para o nosso grupo de partilha, onde tem lá o seu momento para falar da sua semana, colocar a sua meta. Depois você vai ouvir com atenção, sem réplica, sem ficar falando, ouvir aquilo que alguém já passou e que deu certo, que é o que o Luiz está falando aqui, deu certo com ele dessa forma, então vamos tentar fazer, porque do jeito que eu estava fazendo não deu certo, né? Então, basicamente é isso. Aí amanhã a gente vai ter um tempo para falar disso. Obrigada. Cooperador. Esses 10 princípios vieram dos Estados Unidos. A essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. Quando comecei a trabalhar com o Padre Haroldo, nós começamos a ver meninos de rua usando drogas. E, durante o dia, eu saía com o padre para ver os meninos. Chegou um momento que nós conseguimos dinheiro e o padre queria levar as crianças para a comunidade, para a Casa das Crianças, Casa de Guadalupe. E sabe qual era o grande problema para ajudar as crianças? Eles ajudavam os pais. Eles não queriam sair da rua, porque o pai era usuário, a mãe era usuário, e eles tinham que levar R$50 todo dia para a família deles. Eu vi a ligação desses meninos com os pais muito maior do que os nossos filhos, que recebiam tudo. Eles iam servir os pais.
E era por isso que eles não queriam sair da rua. Vocês acreditam? Fazer com que nossos filhos recebam tudo e não sejam cooperadores na família, os afasta de nós, não é? Por que a cooperação é tão importante para o amor exigente, que ela está presente no 10º princípio básico, comportamental, mas também está presente no 8º princípio ético, porque cooperar é ser ético. Quando a gente é folgado, a gente está sufocando alguém e não está sendo ético. Mas por que é que nós não conseguimos cooperação nas nossas casas? Porque a gente faz. E porque a gente é arrogante e acha que faz melhor que todo mundo. Porque uma coisa que até hoje me preocupa um pouco, quando vocês chegam ao amor exigente, pode mudar, minha filha. Nós temos um princípio organizador. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e de nossa família. Sabe por quê? Porque quem chegava no amor exigente estava tão por aqui, da família, dos filhos, da tristeza, do que estava acontecendo, que daí era só exigência. Só um pouquinho. Só exigência. Ninguém mais tinha amor. Parece que queriam descontar tudo que eles estavam cansados, tudo que eles estavam desapontados com as coisas que estavam acontecendo. Foi uma tragédia. Então, falei, tem que entrar isso aqui. Entrou, você tem que ter o objetivo claro. Não é de ficar pegando no pé do outro, é de fazer para organizar e para ter uma nova família. Rápido. Exigência na disciplina, tão importante, né? Vocês já descobriram que eu tenho toque. Ai, mas como eu gosto de arrumar minha gaveta de meia. Arrumo direitinho. Meia de cano longo, de cano médio, de cano curto, branca, cinza, preta, cinza. Quando a gente está desorganizado, é preciso começar pelo simples, começar a se organizar, ter disciplina pelo simples. Minha casa, a casa minha e da Cleide, era uma bagunça. 4 filhos organizavam a nossa desorganizavam a nossa organização, jogavam tudo por aí, esparramavam. E o amor exigente nos disse assim: vocês precisam tomar uma atitude, criar uma crise. Digam para eles que tudo que estiver fora do lugar vai ser recolhido num saco e vai ser doado. Comunicamos. Fizeram assim. No dia seguinte, Dona Cleide pegou 4 sacos pretos de lixo de 100 litros, recolheu tudo que estava esparramado pela casa e doou. E ela costumava nos perguntar, né? Quantas vezes ela precisou fazer isso? 1 vez. Funcionou, deu certo. Nossa casa começou a ser disciplinada. E eu gostei que a Dona Vera, naquele dia, falou para mim: se o senhor chegar às 8h01, a porta será fechada. Porque dizia assim: e se você chegar e o grupo estiver fechado, fique na porta que 8h15 vai aparecer um voluntário lá para reabrir, você vai entrar em segunda chamada. Disciplina. Os nossos grupos também precisam ser disciplinados, não é, dona diretora? 1 vez por semana, por 2 horas, se começa às 8, é para começar às 8. Tem que ter amor. É outra coisa importante. Então, o amor é compensador. Porque a hora que a gente abre a segunda porta, dá um abraço, fala: não chega tarde, não, você faz tanta falta. Sabe, a gente põe as regras, mas a regra é por amor. É para que o indivíduo comece a ter mudanças que precisam atingir os nossos filhos, que são aquele caos, que não tem hora para levantar, para comer, para dormir, para nada. O amor
com respeito, sem egoísmo. Não pensa só em você, não para de fazer comida, cuida das coisas, sem comodismo. Deve ser também um amor que orienta, primeiro orienta, vê o que precisa ser mudado para nós chegarmos onde precisamos. Depois educa, faz as regras. Daí é que vai exigir. Não comece pela exigência. Importante essa fileirinha aqui embaixo. Ó. Primeiro orienta, depois educa, depois exige. Mas vamos chegar na exigência, porque se ele não entendeu, se ela não cumpre, nós temos que ser firmes. Viu, minha filha de Uberaba? Quer dizer, dona Mara, que o brasileiro não sabia ser disciplinado e não sabia amar verdadeiramente. Por isso que vieram esses dois princípios? Mais ou menos. Por quê? Porque eles achavam que estavam amando. Você não achava? Eu achava, mas eu era bonzinho e eu precisava ser bom. Porque sabe o que o amor exigente, o que o brasileiro pensa do amor? Ele canta assim: é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu esquecer de mim. Não, que faz... Todo mundo cantando. Que faz eu lembrar de você e esquecer de mim. Isso é amor? Não. Amar começa por 3 dimensões do amor, não é? Amar a si mesmo, para amar o outro e para ambos amarem a Deus. Então é realmente compensador. Aprendemos a amar no amor exigente com a dona Mara. Por quê? Os argentinos têm Maradona e o amor exigente tem Dona Mara. Ao baterem palma, não fiquem livres de mim. Levem o que vocês ouviram e pratiquem. Viva! É simples, mas é efetivo, funciona, dá certo.